Olá, vamos a um tema que é antigo aqui do canal. Um dos primeiros vídeos que eu fiz foi sobre a série de Plutão. Então, atendendo a pedidos, como o vídeo é muito antigo, às vezes as pessoas têm dificuldade de achar os vídeos, né? E também alguns foram deletados realmente por conta de serem muito antigos. Então, vamos à série de Plutão com o Sol. Depois, Plutão com a Lua, Plutão com Marte, Plutão com Mercúrio e com a Vênus. Primeiro eu vou falar sobre o aspecto de Plutão com o Sol no mapa de nascimento. O vídeo seguinte, Plutão com o Sol nas previsões. Tem uma diferença. É muito importante quando Plutão faz um aspecto dinâmico no mapa de nascimento. Quais são os aspectos dinâmicos? É a conjunção, a quadratura e a oposição. Quando o Plutão faz trígono, é um aspecto fluente, mas ainda assim, por se tratar do mais poderoso dos planetas em termos de uma energia em que a nossa humanidade tem mais dificuldade de digerir, Plutão com trígono, também com o Sol, também tem lá as suas peculiaridades, eu já vou explicar o que significa. Então, Plutão, por ser um planeta transpessoal, considerado planeta moderno porque foi descoberto mais recentemente. Plutão, então, ele tem uma carga muito forte, emocional, emotiva, de um inconsciente. A nossa humanidade não está bem familiarizada com as questões que Plutão aborda. Porque Plutão, ele lida com questões muito difíceis relacionadas à nossa vida, que é a questão do luto, a questão da morte, a questão da sexualidade, que é tabu ainda em muitas sociedades. Na nossa sociedade temos temas de tabus sobre sexualidade. Plutão lida com aquele lado mais obscuro da nossa natureza. Enquanto que Saturno é considerada sombra, é uma sombra mais constante. Plutão é aquilo que está no nosso inconsciente, que está bem lá escondido no nosso inconsciente. Plutão é planeta relacionado à violência, planeta relacionado a abuso, a relações tóxicas. Mas Plutão é também a fênix, é aquele que transcende, é a cura interior. Plutão é planeta de cura, Plutão é planeta de energia, de transmutação, de transformação, de romper com velhos padrões de vida. E não é um romper de Urano que vai, cortou e acabou, não. É um romper que é lento, que é doloroso, que é significativo e que liberta a pessoa. São poucos os mapas que tenho observado ao longo da prática astrológica onde Plutão está tranquilo no mapa de nascimento. É raro. Ou um Plutão só em trígono também, que só tem trígono, é raro. É raro por quê? Porque a nossa humanidade, ela lida com questões muito tensas, né? Estamos num mundo muito complexo, onde temos, sim, situações alarmantes, né, e muito vinculadas a Plutão. E uma delas é uma questão tabu, uma questão difícil de encarar, que é a morte, onde todos nós, é o destino de todos nós, né? Então é algo que permeia a vida de todos os indivíduos. E como lidar com isso é um dos temas de Plutão. A sexualidade, uma necessidade básica do ser humano, também uma questão recorrente na vida das pessoas e que Plutão também lida com isso. Por isso que Plutão, ele tende a ter aspectos fortes no mapa de nascimento. Vamos a Plutão com o Sol. Plutão com o Sol, que é um vídeo antigo do canal, o mais visualizado do canal, um vídeo de 2019, esse tá ainda no canal. Mas eu vou então repassar as características de Plutão com o Sol. O Sol é o centro do ego, o Sol é o seu signo de nascimento. O Sol está no seu signo de nascimento. Se Plutão está com o seu Sol em aspecto desafiador e dinâmico, ou seja, conjunção, oposição e também quadratura, Plutão, você vivencia ele de uma maneira mais intensa. A conjunção, ela, embora seja neutra, você também possa vivenciar de uma forma positiva, é um aspecto muito forte que você também pode vivenciar de uma maneira intensa, dinâmica.
E entendendo Plutão como um planeta de uma profundidade, de um inconsciente, para você que tem o ego, Sol, relacionado a Plutão, você vive experiências limites na sua vida. Você busca situações, você busca eventos que gerem uma mudança significativa na sua vida. Querendo ou não, ainda que você não busque, você inconscientemente busca. Muitas vezes você não tem consciência do quanto você precisa viver profundamente a situação marcada pelo Sol. O quanto que o seu ego precisa mudar de casca de tempos em tempos. Quando você tem Plutão com o Sol, o seu ego, ele é constantemente desafiado por outras pessoas e você sente que você precisa exercer um poder sobre a sua vontade. Plutão é planeta de poder, de necessidade de ter poder, de exercer poder sobre alguém, sobre alguma coisa. Plutão com o Sol trata do próprio poder, do poder pessoal, da energia solar do ego, da vontade do eu. Então você quer exercer poder sobre você mesmo. Você pode considerar que você tem poder sobre alguém ou sobre alguma coisa. A área onde você tem Plutão com o Sol, principalmente em conjunção, é a área em que você quer exercer poder naquela circunstância da vida. A circunstância é a casa. Vamos supor, tem casas financeiras, tem casas de família, tem casas de relacionamento. Então você vai exercer poder de acordo com o tema da casa. Mas o principal é que quando ele está com o Sol independente da casa, você precisa exercer poder sobre você mesmo. Você precisa se conhecer. E nesse processo de autoconhecimento, você se depara com outros egos, com outro Sol, com outras personalidades, que são as pessoas que compartilham do mundo. Você quer exercer poder sobre você mesmo e para isso, qual o palco em que você vai treinar? Se não, outros egos. Se você tem Plutão Sol e você quer exercer poder sobre você mesmo, você coloca esse poder à prova. Você coloca esse seu ego, essa sua personalidade forte que Plutão com o Sol traz na sociedade, no meio ambiente em que você vive. No meio onde você compartilha com as pessoas do seu ego. Então você também quer exercer poder sobre as pessoas. Por quê? Porque você tem Plutão, não é só o Sol, é o Plutão, é a necessidade de ter poder, é a necessidade de se superar. Plutão lida com o luto. Como que é esse luto? O luto não é só por morte física. O luto também é por uma questão de ter que deixar ir estruturas que não mais levam ao crescimento. Isso é muito comum com pessoas que têm aspecto Plutão com o Sol, de terem que lidar com situações de luto, de não estarem mais aptas a determinadas atividades ou a determinadas circunstâncias que antes faziam sentido e que agora não fazem mais. Então, o ego, a personalidade precisa passar por mudanças de tempos em tempos. E essas mudanças, elas são lentas. Elas estão relacionadas ao inconsciente. Ou seja, quem tem Plutão Sol sente que de tempos em tempos vai emergindo do inconsciente certas características em que a pessoa tem que lidar com elas. Que características são essas? Raiva, ciúmes, compulsões, muitas vezes compulsões sexuais, ou algum tipo de compulsão que a pessoa tenha, principalmente relacionada à casa. Vamos supor, a pessoa tem Plutão Sol na área financeira, a pessoa pode ter uma compulsão por ganhar dinheiro, por gastar dinheiro, por administrar a sua vida financeira de uma forma onde é tudo ou nada. É algo em que eu tenho que vencer e vencer e vencer, não tem outra alternativa. Então a pessoa ela tem uma necessidade muito grande de sobreviver e um medo muito grande de passar por situações de crise. Então vai depender da casa também. Mas Plutão com o Sol, a pessoa tem que se superar. A pessoa tem que superar a si própria, a pessoa tem que se descobrir. O ego, assim como características de personalidade, a pessoa tem que brilhar a partir de Plutão, ou seja, exercendo poder sobre si mesmo, exercendo poder sobre os outros. Quanto mais você entende que
os seus processos, né? Quanto mais você entende os seus processos internos, menos poder você vai querer exercer sobre os outros, porque você vai compreender que o principal poder em que você tem que exercer é sobre você mesmo, ou seja, controlando impulsos e adquirindo sabedoria e conhecimento para transmutar, para crescer. Por isso que pessoas com Plutão Sol passam e atraem, de certa forma, períodos de crise na sua vida, visto que são questões que vêm de muito antes, né? São questões que estão no inconsciente. E o nosso inconsciente, ele está sendo construído desde a nossa infância. Nós temos questões que vão desde das nossas vivências da infância, desde a construção da nossa história. E é claro, eu nem estou falando ainda de Plutão Sol em relacionado a outras existências. Eu estou falando apenas daquele que nasceu com Plutão Sol e essa existência. Então, essa existência, a pessoa tem questões que foram esquecidas, que estão na infância, mas que estão guardadas no subconsciente e no inconsciente. E essas questões, elas são muito importantes para a pessoa, porque elas surgem de tempos em tempos na vida da pessoa. Elas insistem em se manifestar e serem transformadas. Plutão é o planeta dos segredos, das coisas escondidas, dos impulsos destrutivos, do nosso lado mais sombra, é o planeta do pânico, é o planeta do medo, é o planeta das experiências limites, de situações de opressão, de manipulação, de sequestro da subjetividade. Então, Plutão tem essa característica de representar o lado obscuro, né? O astral inferior da nossa humanidade. E por ser um planeta transpessoal que vai além da pessoa, nós precisamos lidar com essas experiências na nossa vida pessoal. E essas experiências, como eu disse anteriormente, está relacionada ao luto, está relacionada ao fato de que todos nós vamos envelhecer e morrer, e Plutão representa o medo da morte, assim como também representa a superação da morte, não no sentido de uma vida eterna, porque isso ainda não é possível, porém é uma superação da morte, no sentido da superação do medo da morte e também do entendimento e até mesmo do lidar com a morte de outras pessoas. A questão do luto, né? A questão do desapego. Plutão rege a necessidade, ou ele guia a pessoa para a necessidade do desapego. Mas antes de se desapegar, a gente se apega e muito. Quem tem Plutão forte no mapa sabe que há uma tendência a um apego, há uma tendência a viver experiências emocionais limite. Plutão é regente natural de Escorpião, que é um signo emotivo, é um signo ligado às emoções. E não é uma emoção rasa, não. É uma emoção profunda. É algo que está no qual a pessoa se apega, que precisa viver de uma maneira intensa. Plutão é planeta de intensidade. E quando Plutão ele toca o Sol, essa intensidade, ela está na personalidade. Ela está em uma necessidade de exercer um poder sobre o outro. E como o Sol, ele representa o ego, esse ego é um ego que tem necessidade de exercer poder, de exercer influências, de manipular. Plutão é um planeta de manipulação. Por que Plutão tem um viés muito mais voltado para o lado negativo? Porque são experiências limites da nossa sociedade. Então, esse sequestro, ele ocorre também a respeito da subjetividade do outro, né? Ao tentar exercer poder sobre o outro, há um sequestro da subjetividade do outro. Ou seja, a pessoa quer dominar o outro. Por quê? Porque antes disso, de dominar o outro, há um medo de ser dominado. Plutão não aceita ser dominado por ninguém, né? Então, o Plutão, ele preserva o seu ego, ele mantém a sua vontade sobre os outros. Ele tem um receio de perder a sua identidade, Sol. De ver a sua identidade sendo manipulada por outros egos, pelo Sol de outras pessoas, ou seja, pelo ego de outras pessoas. Plutão representa os homens na nossa vida, o companheiro,
representa qualquer figura de autoridade. O Sol, ele é o representante das figuras de autoridade, tendo ela como primeira o pai. O Sol é o símbolo do pai. O Sol é o símbolo do ego. O Sol é o símbolo de todos os homens, da figura masculina, do ânimos. Então, ele representa o lado masculino da pessoa, seja homem ou mulher, a sua contraparte masculina, que é o ânimos. E também aquela contraparte de afirmação da vontade, que é essa contraparte masculina do homem, né? Que é a afirmação da vontade, em termos psíquicos, psicológicos. Então, essa força de ego que está relacionada à figura masculina, no mapa feminino e no mapa masculino, indica uma questão de uma manipulação, tanto por figuras de autoridade como por outros homens. Mulheres que têm Plutão com o Sol, elas podem vivenciar experiências limite com outros homens. Homens manipuladores, ela atrai homens manipuladores, ela tem um conteúdo manipulador dentro dela, porque o Sol também é ela. O Sol é o seu signo de nascimento, está no seu signo de nascimento, e ele representa o ego das mulheres também, não é só dos homens. Sol é o centro do ego, tanto das mulheres como dos homens. Então, quando a mulher tem Plutão com o Sol, ela experimenta esse ego masculino, tanto a sua contraparte masculina do ânimos, que é chamado de ânimos, assim como outros egos, outros homens que ela vai encontrar ao longo da vida que querem exercer poder sobre ela. Ela pode sentir dificuldade com figuras de autoridade para ambos os sexos, né? Encontrar dificuldade com figuras de autoridade, ter dificuldades relacionadas ao pai, o Sol também como representante do pai. Então, uma questão de um pai que é muito profundo, um pai que é muito dominador, um pai que é abusador, em todos os sentidos que você puder pensar, né? Pessoas que tendem a querer oprimir. É um oprimir diferente de um oprimir de Saturno. É uma opressão a nível psicológico. É uma experiência psicológica limite com a autoridade dos outros. Uma dificuldade em sentir que, quando sente que o outro está querendo manipular ou exercer uma pressão sobre a pessoa. Então, há uma necessidade de proteção, tem a ver com sobrevivência, tem a ver com energias do coletivo, né? A gente diz o bode expiatório, né? Tanto Urano, Netuno e Plutão, eles também servem como bode expiatório, principalmente Netuno, né? Você acaba, algumas pessoas acabam vivenciando experiências coletivas de uma forma muito intensa, seja através de uma compulsão, ou seja através de uma síndrome do pânico, né? De um pânico por conta de não conseguir lidar com certas energias circundantes no ambiente, de não conseguir processar as informações muito negativas a respeito do mundo. A pessoa sente profundamente, é muito sensível àquilo que de negativo ocorre, e a pessoa passa a ter medo, um medo de ser violada, né? Ou violado dentro da sua subjetividade, de perder o controle sobre si mesmo. São impulsos agressivos, né? Que podem vir através do pensamento, que podem vir através das emoções, impulsos autodestrutivos e situações em que a pessoa sente e que precisa exercer um domínio sobre ela. E esse domínio é um domínio sobre a vida. O Sol é o símbolo da vida. E esse domínio sobre a vida, quando ele é feito e ele é bem feito, a pessoa, ela passa a exercer um domínio sobre ela mesma, a ponto de se superar e se tornar uma pessoa de uma grande força. Então vamos agora ao lado positivo de Plutão, que ele é tão difícil de ser conquistado, né? Sobretudo quem tem aspectos desafiadores, que é a conjunção, oposição e quadratura.
em que a pessoa às vezes pensa que será que eu alcancei? Será que eu já tenho essas habilidades? Elas são tão intensas, tão sublimes, e essa palavra ela até é bem adaptada a Plutão quando você conquista uma autonomia, né, que é o símbolo do Sol, autonomia sobre o seu processo de vida, quando você compreende a natureza do poder, quando você compreende a finalidade do aspecto, né, que é exercer poder sobre você mesmo e não mais sobre os outros, quando você sente que você tem um domínio completo sobre todas as suas funções psíquicas e físicas, quando você sente que você não precisa mais dominar os outros ou se defender porque você tem os atributos necessários para a sua própria defesa e ao mesmo tempo para exercer o seu próprio poder, então você abre mão desses artifícios porque você não está sendo mais movido pelo medo de perder ou pelo medo de ser manipulado. Plutão tem uma questão interna de um receio de que seja violado de alguma forma na sua identidade, na sua integridade física. E quando você consegue dominar Plutão, ou seja, consegue compreender Plutão em relação ao seu Sol, ao seu ego, à sua vontade, e você utiliza da sua vontade, não no sentido de oprimir o outro, mas no sentido de uma sabedoria, de uma intensidade, que ela é benéfica para você, ela não é mais motivada pelo medo, a gente diz que a pessoa transcendeu. Quando a pessoa passa por períodos muito difíceis da sua vida, e isso vai ser falado no próximo vídeo sobre os períodos de Plutão com o Sol, que é as previsões, e ela consegue transcender, e ela consegue passar por essas questões com força, né? Ela consegue compreender os processos comuns da vida, ela consegue compreender o luto pelo qual todos nós passamos, o luto da juventude perdida, da infância perdida, o luto de um fim de um relacionamento, até mesmo da morte física de alguém, ou ter que lamentar passar por um período de um adoecimento, ou um período de uma certa dificuldade emocional, de um período de um obsessivo ou compulsivo. Então, quando a pessoa consegue superar essas situações limites da vida, ou as dificuldades que viveram recentemente, né? Ou até mesmo lutos relacionados à sua história, ou a uma infância difícil, ou a um pai opressor, ou a um marido, né? Marido que eu tô dizendo que é Sol, né? A um companheiro opressor, manipulador, uma relação tóxica. Então, quando a pessoa consegue superar essas dificuldades, quando a pessoa compreende o sentido da vida, o sentido do eu, do que eu tô fazendo aqui, de quem eu sou, quando a pessoa consegue se compreender, ela ganha uma sabedoria inigualável no zodíaco, né? O zodíaco inteiro não tem sabedoria mais profunda e mais significativa do que aquela adquirida quando temos Plutão Sol no mapa de nascimento, quando chegamos a um determinado ponto da nossa vida em que nós podemos dizer assim: eu tenho domínio sobre mim mesma, eu tenho domínio sobre o meu ego, eu não preciso mais me defender, eu não preciso mais atacar, eu não preciso mais manipular, eu tenho um controle sobre a questão do apego. E deu para perceber que não é fácil, né? Deu para perceber que não é fácil. Aliás, não é fácil com nenhum dos planetas transpessoais, Urano, Netuno e Plutão. Porque são questões coletivas, são questões que toda uma humanidade está guerreando para poder adquirir. Podemos, né, constatar que a humanidade luta por poder, luta por tentar manter a sua integridade, cada um querendo puxar para o seu próprio lado, né, um egoísmo muito grande. Questões relacionadas a dinheiro, Plutão também está relacionado à questão financeira, a esse poder sobre a questão financeira, independente da casa onde ele está. Plutão, por ser regente de Escorpião, ele rege um signo que representa o dinheiro dos outros, ou seja, questões relacionadas à herança, questões relacionadas a bens compartilhados, sociedades financeiras. Então, enquanto que a regência da parte material, o meu dinheiro com Touro e Escorpião, o dinheiro dos outros. Então, Plutão rege questões relacionadas ao dinheiro dos outros, ao compartilhamento
de atividades financeiras com outras pessoas. Então é o planeta das heranças, é o planeta das pensões, dos bens compartilhados, de tudo em que tem uma relação com as propriedades de outras pessoas, com aquilo que é dos outros. É o regente natural da casa 8. É um planeta altamente psíquico, altamente inconsciente na sua manifestação e também de uma inconsciência coletiva. É um inconsciente coletivo manifestado sobre a forma de poder, manifestado sobre a forma de exercer a vontade, o desejo, e ao mesmo tempo está relacionado ao inconsciente coletivo de uma sexualidade também, de um padrão de sobrevivência, de uma sexualidade relacionada também à sobrevivência, não só o desejo do corpo, mas também a sobrevivência, a procriação também tem uma relação. Então Plutão rege o Hades, os infernos, o submundo. Plutão rege a maior ascendência, a mais sublime no qual uma pessoa pode alcançar. Então ele vai desde o Hades, o submundo, o fundo da Terra. Ele vai desde porque o fundo da Terra, porque ele também lida com aquilo que está nas profundezas da Terra. Por isso que na astrologia vocacional, Plutão rege todas as atividades que são subterrâneas. Então, Plutão lida com tudo que está no submundo, com tudo que está escondido, com tudo que é oculto, lida com tudo que tem uma relação com magia, com o oculto, com a morte, com o desencarne, com os desencarnados, com os espíritos. Tem relação com os processos obsessivos, tem relação com as curas energéticas, com a cura física. Plutão com o Sol tem uma relação com o poder do ego para a cura do ego, a cura de processos da história do indivíduo, a cura do ego, a cura da relação com o pai, a cura da relação com a nossa contraparte masculina quando ela não está bem resolvida, em termos de exercer a vontade, exercer autonomia. Então tem todas essas questões que são relacionadas a Plutão. Nem dá para colocar isso tudo num vídeo só. Tamanha é a complexidade da ligação de Plutão com o Sol. Mas o importante é você compreender que um Plutão, quando ele é bem trabalhado no mapa, em qualquer aspecto que ele esteja, que ele se relacione com o Sol, seja oposição, quadratura, trígono, conjunção, qualquer sextil, qualquer aspecto, ele vai lidar com outros egos. E quando a gente lida com um Plutão no nosso mapa, que ele está em trígono, foi você que conquistou. Os aspectos do seu mapa você conquistou em algum momento, seja em experiências anteriores de vidas passadas. Quem não acredita em vidas passadas, você tem ele nessa vida. O aspecto você conquista, você criou esse aspecto. Qualquer dificuldade do seu mapa foi criada por você. Qualquer habilidade, dom do seu mapa foi criado por você. Então, mesmo em trígono e em sextil, principalmente o trígono, o sextil ele tem um aspecto mais social. Mas principalmente em trígono, o trígono de Plutão com o Sol indica que você tem uma habilidade em lidar com as exigências de Plutão. Mas você não está livre das dificuldades. Você simplesmente tem uma habilidade maior para lidar com essas características de Plutão, porque você aprendeu algo sobre Plutão ao longo da sua vida ou de experiências anteriores. Então, o trígono de Plutão com o Sol representa habilidades na hora em que você tiver que lidar com outros egos. Então, você não vai deixar de passar pelas dificuldades de Plutão. Por quê? Porque é um planeta coletivo, é um planeta social. Você não vai deixar de ver que o luto existe. Você não vai deixar de ver que a morte existe. Você não vai deixar de ver que existem opressoras no mundo, pessoas opressoras no mundo, que há manipulação, que há violência, que há sequestro, tanto físico como de subjetividade, que há disfunções sexuais no mundo. Você não vai deixar de ver isso porque você tem Plutão em trígono, mas você pode compreender e talvez não se deixar levar tanto por essas exigências que o mundo tem a respeito
de desesperação e de sobrevivência. Urano, Netuno e Plutão, os planetas transpessoais ou modernos, eles lidam com a sobrevivência, com questões de todo mundo tá ali no mundo, no mesmo barco, mas tem alguns que conseguem submergir, não afunda, eles ascendem, né? E há uma grande capacidade para você que tem Plutão com o Sol de transcender. Você, mais que qualquer outra pessoa do zodíaco, estando em aspecto positivo, estando em aspecto tenso, não importa o aspecto, você, mais que qualquer outra pessoa do zodíaco, que tem Plutão com o Sol, não importa o aspecto, é a pessoa mais apropriada para a transcendência, para lidar com as questões. Se você tem aspecto, é porque você tem questão. Você é a pessoa mais indicada, é a pessoa mais apta a transcender, desde que você aceite o desafio. E aceitar o desafio não é fácil, mas é possível que você transcenda e você é a pessoa, então, mais indicada para essa transcendência, para essa cura interior, e essa cura interior, ela se traduz também numa cura do outro. Plutão é 8 ou 80. Então, quem tem Plutão com o Sol, as experiências são experiências limites. Ou eu não vou entrar nisso, ou eu vou entrar profundamente nisso e eu não vou sossegar enquanto eu não adquirir essas habilidades. Então, por isso que de tempos em tempos você é chamado ou chamada a viver experiências limites na sua vida, mesmo que você não procure. A gente escuta muito pessoas com Plutão e Sol dizendo assim, não tô nem acreditando que a minha vida tá calma, tá tudo bem. Ou então, quando a pessoa tá com uma vida calma, uma vida tranquila, a pessoa se sente um tanto inquieta, né? Esperando aquele momento em que as coisas vão ficar mais tumultuadas. É como se a pessoa, inconscientemente, ela percebe que não dá para viver com tempos muito calmos. Ela desconfia da calma, ela desconfia de não estar tendo que lutar por alguma coisa, de não estar tendo que lidar com alguma experiência, nem que seja uma experiência interna. Então a pessoa sente que há uma necessidade de lutar o tempo todo, há uma necessidade de estar sempre se superando. Então Plutão com o Sol leva a pessoa a uma superação. E muito tem a ver, é claro, com a casa em que você tem o seu Sol e com a casa em que você tem Plutão. Então, não, eu poderia ficar aqui falando horas e horas e horas que eu nunca ia esgotar o tema de Plutão. Mas eu espero que tenha sido claro, né? A gente tem aí 30 e tantos minutos de vídeo. E qualquer dúvida a respeito desse preciosíssimo aspecto, é só postar nos comentários. Um abraço a todos.